que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Agora as escalações de Vasco da Gama Internacional. O time do Vasco, 11º time diferente do Vasco em 11 rodadas do Brasileiro, hein? Dário Lourenço definiu o time assim. Veja aí, Erivelton, número 1, Wagner Diniz 2, Daniel 5, Gomes 3, Diego 4, Osmar 8, Igor 6, Moraes número 10 e Domingues número 19, Alex Dias, o artilheiro do Vasco, número 7 e William, número 9. No banco de reservas, o Dário Lourenço terá as seguintes opções: Ellington, Claudemir, Éder, Júnior, Abedi, Jean, aquele mesmo Jean que surgiu no início dos anos 90 no Vasco, está de volta, e o Anderson. Agora o Internacional, Muricy Ramalho escalou o Colorado Gaúcho. Klemer, número 1, 3 zagueiros, o Wilson 4, o Índio 3 e Vinícius 6. Helder Granja 2, Edinho 5, Tinga 7, Jorge Wagner 8, Alex 11, Fernandão 9 e Arley 10. No banco de reservas, Marcelo, Ceará, Edmilson, Gavilã, Ricardinho, Rafael Sobis e Gustavo. Trio de arbitragem, Edson Paulo, Romildo Correia, Luiz Quirino da Costa e Osni Antônio Silveira. A bola está rolando. Um ótimo jogo para você. Vamos juntos com Vasco da Gama Internacional. O Vasco não vence desde o dia 22 de maio. O Inter vai buscando aí mais uma vitória, tem 6 vitórias no campeonato. William fez o toque na direita, cruzamento do Alex Dias, vinha a bola dentro da área para o William, atacante que jogou pelo América no último campeonato estadual do Rio. Aí o Tinga acabou perdendo a bola ali no meio, Edinho. William, a pressão é grande para cima do time do Vasco. O torcedor desde o início já começa a empurrar, já começa a cobrar. Aí o português Domingues, ou errando o passe. Índio sai para o jogo. O time do Vasco recupera. Domingues fez o toque ali no meio, não conseguiu dominar o Osmar. Tinga já atuou no futebol do Rio de Janeiro, jogando no Botafogo. O Tinga. E é falta para o Internacional. E aí o juiz vinha ali no embalo. Olha o Romildo Correia, que desagradável, mas que é isso? O Romildo Correia não viu que o Tinga estava ali na frente dele e deu uma joelhada, é claro, sem querer. Falta para cartão amarelo. Foi falta do árbitro, né? Falta do árbitro para cartão amarelo. Esse foi um lance realmente diferente. Armando Marques diz: quando isso acontece, o árbitro atrapalha a jogada, é porque ele está mal posicionado. E foi falta do Osmar no lance com o Tinga. Isso é falta. Ó, se isso não é falta, o que é falta, meu Deus? Afinal de contas é futebol, né? Pois é. Observação muito bem feita pelo Aidon André Mota. E o Fernandão dentro da área, jogador de 1,89 m. Explora muito bem ali o jogo aéreo. E Arley também se movimentando. Início de jogo aqui em São Januário, 0 a 0 Vasco e Inter. Bola na segunda trave. Olha o Erivelton subindo. Mandando pela linha de fundo. É outro escanteio. Que era goleiro do Volta Redonda. Era goleiro reserva do Lugão, lá no Volta Redonda. Escanteio, preocupação ali da defesa do Vasco. O Fernandão está dentro da área, olha o cruzamento, vinha a bola para o Fernandão, subiu o Wilson. Chega para afastar ali, tirando o Daniel. Falta em cima do Moraes, que ficou segurando, esperando e pedindo: me faz a falta, e fizeram. Ele até abriu mão de fazer uma boa opção com o Domingues, podia ter feito o passe para o Domingues pelo lado esquerdo do campo, preferiu prender a bola e arrumou a falta, que era o que ele queria. Moraes, que há 2 anos estava fora do time do Vasco, saiu, foi para o Atlético Paranaense, teve um problema na justiça com o time de São Januário, mas voltou há pouco tempo. Falta para o time vascaíno, hein? O Osmar tá na bola, bateu o Diego, essa bola passa, vai pela linha de fundo. Estava atento em cima do lance ali, acompanhando o goleiro Klemer.
Lá pela esquerda sai jogando o time do Internacional. Eu falava da MotoGP agora há pouco, né? O Alexandre Barros sofreu uma queda, está fora da prova lá no Grande Prêmio dos Estados Unidos em Laguna Seca. E lá vem o Internacional pela esquerda. Jorge Wagner cruzou, Fernandão ajeitou, o Yarley dominou, bateu pro gol e essa bola passa. O Dário Wilson também, o Fernandão. Bola na primeira trave, vem viajando, saiu o Erivelton. Olha só a bola devolvida para dentro da área num perigo danado, hein? Internacional, se vencer aqui, pode encostar em Fluminense e Ponte Preta, indo para 22 pontos. Se o Vasco vencer aqui, sai da zona de rebaixamento. Ali pelo meio o toque, vem o Gomes, protege na defesa vascaína, ganhou o time do Internacional. O Yarley pode chutar, bateu na rede pelo lado de fora. Ganhou a jogada do Gomes, o Yarley quase marca o primeiro gol do jogo. Veja como o Gomes caiu e o Yarley levou vantagem, hein? Alex domina ali na entrada da área, o Yarley, se mexe muito o Yarley. Jorge Wagner tocou para o Alex, tentou a triangulação. Vem o Wagner Diniz, foi empurrado, falta a favor do Vasco. Vamos dar uma olhada na classificação do campeonato, como está nesse momento. 11ª rodada, 3 jogos ainda para terminar esta rodada. Veja aí como está a classificação. Ponte Preta líder, Fluminense com 23 pontos, o Santos é o terceiro com 21. Os 3 que estariam indo diretamente para a Libertadores. O Internacional, neste momento, o time do Internacional na 4ª posição, neste momento empatando, está indo para 20. Corinthians em 5º, Juventude em 6º, Botafogo em 7º. Botafogo que ficou um mês na liderança. Em Paraná em 8º, Curitiba em 9º, Goiás em 10º. Neste momento a classificação está assim no campeonato. São Caetano 11º, São Paulo 12º, Fortaleza 13º, Cruzeiro, Palmeiras, Brasiliense e Paysandu. E aí a gente vê também os times que estão ali. Figueirense colado na zona de rebaixamento, o Vasco empatando, fica na zona de rebaixamento, Atlético Mineiro, Flamengo e Atlético Paranaense. Classificação de momento do Campeonato Brasileiro para você ligado aqui na transmissão do Sport TV e do Premier Esportes. Ô João, defesa do Vasco é que mais sofreu gols em toda a competição, 22 no Campeonato Brasileiro. E o Vasco só não sofreu gol em um jogo contra o Fortaleza, quando empatou em 0-0. Domingues ganhou, rolou, tocou para o Moraes, ajeitou para a chegada do Igor. Tem o Wagner Diniz à direita, ele preferiu o Alex Dias. De novo o Igor mandou no meio, o Alex Dias, a bola passou por ele, Domingues, Alex Dias, pode girar e bater para o gol, ele limpou, chutou, Klemer, volta e faz a defesa. Primeiro ele amorteceu e depois pegou. O Alex Dias é um perigo, hein? O Alex Dias é um ótimo atacante, agora essa defesa do Klemer é coisa perigosa, porque ele bateu com o braço na bola, ele tinha que ter espalmado essa bola para a linha de fundo. Quase que a bola sobra para o William e se saísse o gol do Vasco seria uma falha do goleiro do Internacional. Lançamento para o Alex Dias. Tentou de cabeça, ganhou o William, ganhou, invadiu, chutou por cima do gol, essa bola vai para fora. E o Sport TV é o Brasil na grande final da Libertadores, em São Paulo e Atlético Paranaense na próxima quinta. Que furada foi essa do Osmar, hein? Vasco não ganha desde o dia 22 de maio, quando venceu aqui o São Paulo por 3-1. Aliás, a única vitória em casa do time do Vasco no Campeonato Brasileiro. Partindo o Jorge Wagner, tocou para o Tinga. Vem na intermediária, rola a bola, chega para afastar a defesa. A sobra de bola do Helder Granja, fez o cruzamento. A bola bateu ali no Diego. Já o Inter vem de 2 vitórias. O retrospecto do Colorado é o seguinte: perdeu as 2 primeiras partidas do Campeonato Brasileiro, depois venceu 4 na sequência, empatou uma, perdeu outra e agora sim, vem de 2 sequências de vitória. E você viu de novo a grande furada do Osmar, né? Que coisa. Alex. Jorge Wagner tocou para o Fernandão. Saiu em cima dele ali o Gomes. Mas foi ruim, mais atrás chega o Edinho. Toca na esquerda para o Alex. Pressionou o Wagner Diniz, ele tocou no meio para o Tinga. Buscou na frente o Yarley, vem no toque de bola. Yarley para o Tinga, dominou, invadiu na direita, Helder Granja. Livre, bateu para o gol, é gol. Gol do Internacional. É o
Helder Granja faz a festa, a torcida colorada. Troca de passes de pé em pé e Arley Tinga, Helder Granja e bola na rede. 1 para o Internacional, 0 para o Vasco. Aos 22 minutos do primeiro tempo. Veja de novo que jogada bem trabalhada, hein? E que espaço teve o Helder Granja aqui pela direita. Ainda no André Mota. Parece até programa do Sport TV esse gol do Internacional. Uma troca de passes perfeita do time do Inter, mostrando exatamente o que tem de melhor o time do Internacional. E aí a defesa do Vasco, que realmente é o ponto fraco do fraco time do Vasco. A defesa é a pior parte do time. Não pôde fazer nada, foi envolvida na troca de passes. E agora o Vasco de novo em desvantagem, apesar de jogar em casa. Tem a obrigação de tentar virar esse jogo aqui, que se torna mais difícil diante da maior capacidade do time do Inter. E olha que na partida, João, o Vasco estava até um pouco melhor, mais perto do gol. Mas isso não quer dizer nada, né? O Inter tem um time melhor e tá 1-0 para ele. Esse aí foi o primeiro gol do Helder Granja na competição, ala do Internacional. Olha o Alex, hein? Passou como quis ali pelo Wagner Diniz. De novo pela esquerda, ainda o Alex. Houve a falta. Falta marcada pelo Romildo Correia, falta do Igor. E com esse resultado de momento, o Internacional vencendo o Vasco, o Internacional vai para o terceiro lugar, o Santos cai para a quarta posição e o Vasco fica em penúltimo aí no campeonato, só à frente do Atlético Paranaense, que tem 3 pontos e ainda não venceu. Tem 4 pontos o Atlético Paranaense, que ainda não venceu no campeonato. Ô João, dos 23 gols que o Vasco sofreu, 10 foram no primeiro tempo e 13 no segundo tempo. Olha a bola dentro da área para o time do Internacional. Olha a cabeçada, é gol! Gol do Internacional! Vinícius de cabeça, o zagueiro apareceu e mandou para a rede. Faz a festa o torcedor colorado. Veja a bola cruzada pelo Jorge Wagner. E o Vinícius apareceu quase na linha de fundo, e de cabeça, praticamente sem ângulo. E a saída do Erivelton, hein? Não achou nada. 2 para o Inter, 0 para o Vasco. Ainda no André Mota. Uma saída horrorosa do goleiro do Vasco, que é um dos problemas do time do Vasco, a falta de um goleiro confiável. E lá vem o time do Vasco de novo lá na direita. Escanteio, hein? Diga aí, Dano. O Vasco não tem um goleiro confiável, fica trocando de goleiro que nem troca de roupa a temporada inteira. O goleiro Erivelton mostrou que também não é ele o titular que vai dar confiança à defesa do Vasco. Agora, não tinha ninguém marcando também o jogador do Inter, que fez um absurdo a atuação da defesa do Vasco, que é o maior problema desse time. E agora já está 2-0 para o Internacional. E o Vasco vive aqui uma reprise do seu sofrimento nesse Campeonato Brasileiro. Bola dentro da área, Fernandão. Voltando lá na direita, olha o cruzamento. Cabeçada do Igor, vai pela linha de fundo. Confirmando que neste momento o Atlético Paranaense tem 4 pontos porque ele está empatando, né, com o Curitiba lá na Arena da Baixada. Então, neste momento, o Atlético tem 4 pontos, mais até o início do seu jogo, agora há pouco às 18h10, o Atlético com 3 pontos, 3 empates no Campeonato Brasileiro, o Furacão. Desculpa, Aidan. Esse foi o primeiro gol do Vinícius na competição, zagueiro do Internacional, e o Muricy Ramalho pediu agora que o time ficasse bastante compacto nesse momento do jogo. Foi o 6º gol de cabeça, João Guilherme, que o Vasco sofreu na Série A. Muito bem, Rui Guilherme. Que isso, hein? Mas aí o torcedor do Vasco não vai aguentar. Agora, o Daniel em mais uma furada. Não é a primeira furada que acontece nesse jogo, não. Sabe o que acontece, João? Os jogadores já são ruins. Nossa Senhora. Os jogadores já são ruins. Com a pressão em cima, eles ficam ainda piores. A situação é muito ruim. Olha, realmente muitos torcedores vascaínos, né, quando encontram com a gente, dizem que esse é talvez o pior time que eles já viram com a camisa do Vasco. Vamos ver aí. Jorge Wagner bateu a falta no cantinho e quase o Internacional faz mais um aqui no estádio de São Januário. Sport TV e Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Muito bem, Rui.
Vai sair já o Osmar, que é um jogador ali de marcação. 2-0 Não foi, e não foi autorizado ele sair. O Romildo Corrêa mandou ele voltar. Muito bem, tá voltando ali o Osmar, que já estava indo direto lá pro vestiário. Falta para o time do Inter, Alex e Jorge Wagner na bola, quase 30 minutos primeiro tempo. Jorge Wagner passou, Alex bateu e a bola pela linha de fundo. Vai entrar Abedi com a camisa 16, jogador de meio campo. Vai sair Osmar, número 8, agora sim autorizado pelo Romildo Corrêa. Abedi, que é um jogador mais ofensivo, Osmar era um jogador de marcação ainda no André Mota. Vem o Internacional. Jorge Wagner fez a ligação aqui na direita, tocou para o Tinga. Na frente dele, saiu na marcação o Igor. Jorge Wagner recebeu com espaço vazio aqui pela direita. Abedi, que entrou agora, acabou desviando. E o goleiro Erivelton pegou na bola e a torcida vaia muito o Erivelton, que falhou feio no gol. E aí o torcedor tirando a faixa aqui do alambrado do estádio de São Januário. E você vê o seguinte, João, enquanto o Tinga dá uma aula de movimentação e de dedicação ao jogo, do lado o Tinga do Vasco, quem deveria organizar os ataques do Vasco, que é o Moraes, é um jogador que mal pega na bola, quando pega prende em excesso. É uma aposta equivocada do Vasco nesse jogador Moraes. Tudo bem, talvez não tenha ninguém melhor para botar, mas realmente com o Moraes fica difícil de acreditar que a bola vai chegar no Alex Dias, que é onde a bola tem que chegar para acontecer alguma coisa no Vasco. Mas com esse jogador Moraes organizando os ataques do Vasco, não vai dar em nada. Vasco da Gama Internacional aqui 2-0 para o time do Inter. Helder Grange e Vinícius. 0-0 Cruzeiro e Atlético Mineiro. 0-0 no Atletiba lá na Arena da Baixada. Jogos às 18h10. Torcida protestando muito, hein? Alex Dias dominou, prendeu, puxou no meio. Abedi não conseguiu o domínio. Ih, que desagradável. O que é isso? Se eu fosse o Moraes agora, aí, dona André Mota, eu falaria pro Dário Lourenço o seguinte: mentira, deixa eu sair. Essa foi feia, hein? Realmente depois dessa, tomara que seja o início de uma atuação memorável do Moraes, que ele faça 3 gols olímpicos e 2 de bicicleta, mas nada indica. Olha só que coisa horrorosa que ele fez aí. Realmente tá muito difícil a coisa pro Vasco hoje. Torcida do Vasco de costas para o campo. Protesto. Diego olha para dentro da área. Mandou para o goleiro Klemer. Ainda no André Mota, 36 primeiro tempo, o Inter 2-0. E o Tinga dominou no meio de 2 jogadores do Vasco, ficou preso, foi levando ali para a linha de fundo, veio o Gomes e recuperou. Diga aí. Quer dizer, o Inter tem na verdade uma vitória tranquila aqui em São Januário, como se estivesse jogando em casa. Olha o Yarley, bateu pro gol, o Erivelton espalmou e fez de novo a defesa. Os ataques do Internacional são muito mais perigosos, o Vasco não consegue criar nada. Tenta ali algumas jogadas pelo meio. O Domingues, que entrou muito bem contra o Goiás, hoje não joga bem, está muito bem marcado. E o Vasco, nesse momento, parece batido no campo de São Januário. Vai precisar realmente de muito incentivo e muita conscientização para no segundo tempo tentar virar esse jogo. Mas olha, tá difícil. E nós vamos mostrar agora o gol do Atlético Mineiro, o gol do Zé Antônio, narração do J. Júnior. Lá vem o time do Vasco, Alex Dias tocou, é gol! Gol do Vasco! Alex Dias! No cruzamento, a bola passou pela defesa do Internacional. E ele não desperdiça o artilheiro do Vasco na temporada, Alex Dias. 2 para o Inter, 1 para o Vasco. O contrapé do Klemer. Ainda no André Mota. Essa é a chance do Vasco. É bola para o Alex Dias. É a chance do Vasco de conseguir virar esse jogo hoje. Algo de que o Vasco precisa de maneira dramática. Ele precisa dessa vitória e o Alex Dias é que pode resolver as coisas para o Vasco. É o único jogador em campo que pode realmente resolver, mudar o cenário desse jogo. E começou mudando com esse gol, um gol de oportunismo, um gol do artilheiro que ele é, do ótimo jogador que ele é. Tá caído ali o jogador do Internacional, Alex Dias, 2 para o Internacional, 1 para o Vasco. O Alex Dias, João Guilherme, que marcou o 6º gol dele na competição, ele que não marcava pelo Vasco desde o dia 26 de junho contra o Cruzeiro. E aí o gol do Alex Dias. 18º gol dele na temporada, né?
E o Romário, mesmo sem jogar muito pelo Vasco, é o segundo na artilharia do Vasco no ano, 13 gols. Romário que deve jogar na próxima semana contra o Flamengo. O jogo está marcado para Volta Redonda na 12ª rodada. Jogos às 4 da tarde desse domingo. Goiás 3, Santos 4, Fluminense 2, Botafogo 1, Corinthians 3, Palmeiras 1. 2 gols do Corinthians marcados pelo Rosinei. Bola na entrada da área, olha o Jorge Wagner, chuta pro gol, pega mal na bola. Aí o Klemer manda a bola para frente. Esse é o 35º da história. 35º jogo da história entre Vasco da Gama e Internacional em campeonatos brasileiros. 13 vitórias do Vasco, 7 empates. E o Inter vai conseguindo a sua 15ª vitória. Moraes, um toque por cima, tocou para o Diego. E o Henrique foi expulso no jogo lá do Mineirão. Ex-zagueiro do Vasco. Jogou ano passado, né? Atlético Mineiro fica com 10 jogadores. E lá vem o Vasco. Domingues recebeu, tocou para o William. Dentro da área. Tentou encobrir o goleiro. Bola foi para fora. Aí o William, atacante revelado pelo Atlético Paranaense, passou pelo América. Na linguagem do futebol, não tem caixa para tentar esse gol. Não tem caixa para tentar negócio de rosca no ângulo, não. Menos. Tenta tirar do zagueiro e bater com força, que é melhor, William. Abedi. Olha o Abedi. Mas o Helder Granja colaborou, né? Domingues recuperou. Soltou na esquerda para o Diego. Vai para cima, pisa na bola, prende. Voltou para o Moraes. Mais atrás com o Igor. Para o William, para o Igor. Chegou chutando, foi travado. Mas o último toque foi do jogador vascaíno. É tiro de meta para o Internacional. Já olhou para o relógio ali o Romildo Correia. Vai pedir a bola. Vai terminar o primeiro tempo aqui em São Januário. 1 para o Vasco da Gama, 2 para o Internacional. Já pediu a bola. Apita o árbitro. Fim do primeiro tempo. Muita vaia da torcida do Vasco aqui em São Januário. O Internacional vai vencendo. O técnico Dário Lourenço mexeu no time, tirou o Domingues, que não foi bem hoje, entrou bem no domingo passado. Talvez seja um jogador para segundo tempo apenas, não tem a condição de começar jogando. E aí foi o Jean, que começou aqui em São Januário e agora está de volta 10 anos depois ao time do Vasco. Bola rolando, hein? Começando o segundo tempo. Já o Inter indo para o ataque, confirmando aí a alteração, Jean, que está com a bola, inclusive. O Internacional não fez modificações para o segundo tempo. Jean no lugar do Domingues. Alteração no time do Vasco. Jean tem a camisa 17, o Domingues a 19. Jean, que é daquela geração do Ian, do Pedro Renato, uma geração anterior à do Pedrinho e do Felipe. Jean foi campeão mundial sub-20, fez gol do título da seleção brasileira no Mundial em 93 na Austrália contra a Gana. Aí o Jean, né? Rodou bastante, esteve no Vasco pela última vez em 98. Estava no Remo, lá de Belém do Pará. E Arley tentou o cruzamento, o Erivelton sai do gol, faz a defesa. O Igor não perdeu a viagem, fez a falta, cartão amarelo para ele. Igor tem a camisa 6, cartão amarelo para ele. O Vasco que no ano passado venceu os 2 jogos contra o Inter em São Januário 2-0 e também venceu no Beira-Rio por 3-1, hein? Esse ano vai perdendo aqui em São Januário o time do Vasco da Gama. O Inter que não vence há 10 anos o Vasco aqui em São Januário. Bola cruzada pelo Jorge Wagner. Jean pegou no rebote, acabou perdendo para o Edinho. Romildo Correia mandou o jogo seguir. Vai levando o Edinho, fez a finta, fez fila, fez a festa. Cruzamento, bola para o Fernandão. Sobrou para o Jorge Wagner, ajeitou, bateu cruzado e a bola vai pela linha de fundo. William saindo, entrando o Anderson. Jean no lugar do Domingues. São mexidas aí no time do Vasco. Já nesse início do segundo tempo, já o Aida no André Mota vai analisar mais. Ali o Igor que fez a falta no Yarley. Jorge Wagner, né? Sempre na bola parada. Dentro da área o Fernandão, que é muito bom no jogo aéreo. Cruzamento, a bola passa pelo Wilson. Sobrou e o Daniel tirou na defesa do Vasco. Aí o Jean, Alex Dias.
Partiu pela esquerda. William saindo, entrando o Anderson. Aí no time vascaíno. Moraes. Bola cortada ali pela defesa do Internacional. E essa mexida, hein, Aidano André Mota? A mexida causada pela luxação do William no braço. Não era a intenção do técnico Dário Lourenço, pelo menos por enquanto, botar o Anderson. Uma contingência do jogo provocou a substituição. E o Anderson, que é velho conhecido da torcida do Vasco, já jogou aqui. E o Abedi arriscou e o Klemer fez a defesa. Já jogou aqui. Não tem muito crédito com a torcida. Vai ser também... Certamente vai ser... A torcida olha com desconfiança essa alteração. Mas o técnico Dário Lourenço não tinha outro jeito. E aí o Anderson, né? Voltando aí ao time do Vasco, ele que estava lá no futebol da Espanha. O Anderson foi emprestado. O Anderson está de volta ao futebol brasileiro. É o terceiro jogo do Yarley, desde a sua volta ao futebol brasileiro, defendendo o Internacional. E depois que ele entrou no time, o time não perdeu, hein? Bola lançada na área, Alex Dias de primeira! Pegou bonito, Alex Dias. Tentou ali alguma coisa, né? Mas o Klemer estava bem posicionado e estava no lance. O Sport TV é Brasil na grande final da Libertadores da América. Estamos para a cidade do Rio de Janeiro no Premier Esportes com Vasco e Inter. E todo o Brasil ligado na gente no Sport TV. Quase que o Fernandão derruba ali o árbitro. E o torcedor, é claro, se diverte, gosta. Foi vingança pela joelhada no Tinga. Foi, é verdade. Logo no início do jogo, muito bem lembrado, Aidano. Alex Dias foi desarmado. Vinícius. 11ª rodada do Brasileirão, em Vasco 1, Internacional 2 aqui em São Januário. Alex na linha de fundo, levou, opa, é pênalti, hein? Pênalti para o Internacional. Não teve dúvida, Romildo Correia. Pênalti do Wagner Diniz no Alex. Wagner Diniz que recebeu o cartão amarelo pelo pênalti. Vamos ver a jogada, atenção, Aidano André Mota. E aí, Aidano? Tive a impressão de que foi pênalti, hein, Aidano? E você? Pênalti, pênalti. Pênalti bobo. O Wagner Diniz deu o fundo pro Alex. O Alex jogou na frente. O Alex jogou na frente e correu. O Wagner Diniz dá um carrinho por trás dentro da área. Realmente, a defesa do Vasco é uma coisa trágica mesmo. O Vasco tentando aí se recuperar, fazer o seu gol. Um pênalti bobo. E agora o Inter tem a chance de fazer o terceiro gol. E sobrou para o Erivelton. Vasco tentar já pegar levou o pênalti do Jorge Wagner, hein? Jorge Wagner vai para a bola. Atenção, vai autorizar o árbitro Romildo Correia. Na bola, o Jorge Wagner chutou. É gol. Gol do Internacional. Jorge Wagner amplia a vantagem do Colorado Gaúcho, batendo bem o pênalti, não dando a menor chance para o goleiro Erivelton. Veja aí pelo ângulo de trás. 13 minutos, segundo tempo. 3-1 para o Inter em São Januário. Ainda no André Mota. Sabe qual é o problema, João Guilherme? É muito jogador ruim junto. Você acha? O problema do Vasco é esse, que o Wagner Diniz nem estava jogando tão mal assim, mas comete um erro fatal, porque ele deu o fundo pro Alex, o Alex entrou na área, ele derrubou o Alex, pênalti. 3-1, fundo do campo pro Alex. O Alex entrou na área, ele foi dar um carrinho, 3-1 Inter. Agora fica tudo muito mais difícil pro Vasco, porque o Vasco tem que fazer 2 gols nesse segundo tempo. É bem mais complicado. Esse foi o 4º gol do Jorge Wagner no Campeonato Brasileiro. Ele é o artilheiro do Inter agora na competição. Cruzamento do Jean, Klemer de soco tirou. E o Fred faz o segundo do Cruzeiro no Mineirão. Cruzeiro 2, Atlético Mineiro 1. Olha aí o Atlético também ficando na zona de rebaixamento e se complicando no campeonato. E na estreia do PC Guzmão, o Cruzeiro vai vencendo. E Arley de cabeça, bola recuada, voltando ali para o Erivelton. Foi o 4º gol de pênalti, João Guilherme, que o Vasco sofreu na Série A. Números aí trazidos pelo Rui Guilherme. Alex Dias, solitário lá na frente, tenta se virar o Alex Dias, ficou complicado para ele ali no cruzamento. Recuperação do Igor. Arranca pela esquerda. Chega na linha de fundo, bola passa pelo Anderson e fica limpa para o Alex. Depois do jogo tem troca de passes. Luiz Carlos Júnior
Alex Escobar, Paulo César Vasconcelos, Telmo Zanini analisando toda a rodada. Condição legal do Fernandão, invadiu sozinho, linha de passe, o toque do Tinga e na volta é gol. Gol! Mas não valeu, hein? Não valeu. O Tinga tinha condição legal, mandou na trave e depois o Fernandão fez o gol, mas estava em posição irregular. Anulado o gol do Internacional. O Tinga me perdeu um gol que fala sério, hein? Tumulto na arquibancada em São Januário, João Guilherme. Confusão na arquibancada, informação aí do Rui Guilherme. Portanto, não valeu o gol do Fernandão. 1 para o Vasco, 3 para o Internacional. O torcedor do Vasco extremamente descontente com o time nesse momento. É o pior início de ano, o pior início de competição do Vasco nos últimos 20 anos. O clima é de muita revolta da torcida vascaína aqui em São Januário. Jean, olha o cruzamento feito. É bom realmente o esquema de segurança ser reforçado, porque o torcedor do Vasco está revoltado com a situação do time. O Fernando Calazans escreveu na sua coluna no Globo essa semana que é o pior Vasco, ele se referiu ao Flamengo também, que são os 2 piores times em 50 anos. Bom, eu ainda não tenho 50 anos, mas eu acho difícil que ele esteja errado. Realmente, os times de Flamengo e Vasco são muito ruins mesmo. Durante toda essa semana, você vai acompanhar a cobertura completa da grande cobertura da Libertadores da América na programação do Sport TV. E de novo o lance, o Fernandão tocando para o Tinga e já não valia nada, né? A condição era irregular. João Guilherme, longe de mim querer semear discórdia na nação vascaína, mas essa Perfeito. semana, perguntado sobre... Olha o Wagner Diniz, Aidano. Invadiu o Wagner Diniz, chutou no canto, o Klemer voltou para o Wagner Diniz, pênalti, hein? Pênalti para o Vasco. Jogada individual do Wagner Diniz, que não desistiu. Chutou, o Klemer rebateu e ele sofreu pênalti claríssimo. E o torcedor é por emoção, né? O torcedor que estava xingando, estava revoltado, agora se anima nesse momento. Pênalti, claro, né? Houve o pênalti, nenhuma dúvida, e o Wagner Diniz se redime aí do lance do terceiro gol do Inter, conseguindo um pênalti para o Vasco diminuir a vantagem do Inter e tentar ainda o empate nesse jogo de hoje. Mais uma vez o lance do pênalti, quem vai bater o Alex Dias. Pode diminuir a diferença aí o time do Vasco. Na bola o Alex Dias, expectativa, chutou, é gol. Gol do Vasco, Alex Dias. O torcedor nem vibra, nem pula, mas a bola está na rede e o Vasco marca o segundo do Alex Dias. 2 para o Vasco, 3 para o Internacional. Ainda no André Mota. Voltamos à situação do início do segundo tempo. O Vasco tem aí quase 30 minutos, 29 minutos para conseguir esse empate que já vai ser bom, porque o Vasco jogou hoje, conseguir empatar aqui, ainda que o ideal fosse a vitória. Inclusive, desculpe, João, só tem essa chance o Vasco porque o Fernandão amarelou naquele gol que ele deu para o Tinga, com o Tinga impedido. Porque ele estava sozinho, se ele entra e faz o gol, o Vasco estava numa situação muito pior. Mas o Vasco não tem nada com isso e fez o segundo gol. E o Alex Dias está em tão boa fase que ele agora virou vice-artilheiro do campeonato junto com o Rob Gol com 7 gols, hein? Opa, houve a falta. O Fernandão foi derrubado. Eu tive essa impressão nítida aqui. O Romildo Correia estava muito perto do lance e não marcou. E o Alex Dias, João Guilherme, marcou o segundo gol dele de pênalti na Série A. Marcinho do Palmeiras é o artilheiro com 8 gols. E aí o Alex Dias invadiu a área, foi sozinho, chutou no canto para fora. Uma grande jogada do Alex Dias, que realmente merece todo o carinho do torcedor do Vasco, porque ele está se virando sozinho, hein? Que bola, quase que ele empata o jogo para o time do Vasco, Aidano. Deu muito azar nessa bola, Alex Dias. Ele é um ótimo jogador. Realmente, muito azar. A gente fica torcendo para ver se no replay a bola entra, né? Porque merecia. Belíssima jogada do Alex Dias. Agora a gente está vendo aí de novo a falta no Fernandão, que foi falta clara. Tem o pé puxado ali pelo Gomes, ó. Houve a falta, encostou assim. Foi fora da área, inclusive, mas foi falta.
verdade, ele estava com o pé de apoio fora da área, né? Foi falta fora da área, mas houve a falta. Lançamento do Moraes, Alex Dias. Tentou o toque ali pelo meio, Klemer fez a defesa. E o Sport TV é o Brasil na grande final da Libertadores, São Paulo e Atlético Paranaense. Durante toda a semana, no Redação Sport TV, no Arena, no Tá Na Área, no Bem Amigos, no Sport TV News, tudo sobre a grande decisão brasileira da Libertadores. Bola tocada na direita, boa bola, Edinho, tocou para trás o Índio. Bola volta, Diego faz o cruzamento, Gomes. Olha o rebote, Jorge Wagner. Tinga, ajeitou, tocou no meio, tira o Daniel na defesa. E o jogo é lá e cai, o jogo não para. Alex Dias fez um lançamento na direita para o Anderson. Ele chegou a tempo na bola. Alex Dias e Moraes dentro da área. Anderson para trás, olha o chute no canto. A bola raspa a trave. Alex Dias quase faz mais um. Inacreditável. Quase que o Vasco chega lá. O Anderson fez um bom passe. E o Alex Dias quase conferiu de novo. Aidano, André Mota, o Inter está relaxando no jogo e está permitindo essa subida de produção do Vasco, Aidano? O Vasco está subindo de produção na vontade e na categoria do único jogador que tem isso em campo no Vasco, que é o Alex Dias, que já merecia ter feito mais um gol aqui, porque ele está jogando muito bem. Realmente um atacante super perigoso, técnico, veloz, dedicado ao time. Realmente uma excelente atuação do Alex Dias. O Inter está tentando cozinhar o jogo, mas não está conseguindo ficar com a bola. O Tinga sumiu do jogo. Realmente o Vasco está crescendo na partida, está melhorando o seu rendimento na base da vontade, mais uma vez. E o Inter meio que desistiu dos contra-ataques. Então fica mais difícil, realmente, assim, para segurar o time do Vasco. A continuar assim o jogo, ainda faltam aí 20 e poucos minutos para acabar. O Vasco pode sim chegar ao empate, mas depende mais uma vez da sua defesa não aprontar mais nenhuma, né? O Vasco que tem aí 14 finalizações, o Inter 12. Superou aí o Inter nesse segundo tempo em finalizações o Vasco. Olha o Yarley, ganhou umas, que jogada do Yarley. Protegeu bonito, que passe dele pro Tinga, na cara do gol. Recebeu, encobriu, Erivelton espalmou e agora fez a defesa. Que jogada do Yarley, hein? Que contratação do Internacional. Sensacional a jogada do Yarley agora. Tá dando mole o Internacional, tá doido pra deixar o Vasco empatar e até virar o jogo. A jogada do Yarley de novo, realmente um drible maravilhoso e um passe preciso, né? Igualmente espetacular. O torcedor colorado tá ficando agoniado, tá ficando nervoso, o torcedor do Vasco vai tendo aí uma nova esperança. 3-2 pro Inter, Alex Dias pro Anderson, dominou, tentou a finta. Alex Dias deixou o Anderson ali em boa situação, vem o Moraes. O Vasco se empenha, luta, o Inter parte no contra-ataque. Bola para o Yarley, colocou na frente. Vem o Igor. Igor que é gaúcho, é de Santana do Livramento. Houve a falta do Yarley. Daqui a pouco o Aida não comenta. Passe errado do Helder Granja. Gomes domina, sai para o jogo. Ele que é volante, joga também de zagueiro. Alex Dias dominou no peito. Ih, que lance espetacular! Chapéu, invadiu. Tá demais o Alex Dias. Caiu na área. E aí a defesa do Inter foi se complicando. O que tá jogando o Alex Dias é uma barbaridade, hein? Sensacional a jogada do Alex Dias. Só ele merece o empate aqui em São Januário hoje à noite. Bola cruzada, Anderson ajeitou, chutou mal agora o Alex Dias. Vai sair o Yarley, vai entrar o Rafael Sobis, Aidano. Um time que tem banco, né? O time do Internacional. Pode tirar o bom Yarley e entrar o bom Rafael Sobis, que continua como uma ótima opção de ataque aí, com uma vantagem que ele ainda marca um pouco mais que o Yarley, que já tá um jogador já veterano, já tá mais cansado. Diego, cruzamento foi feito, subiu o Anderson, chega primeiro o Índio. O Vasco vai pressionando na base da vontade. O Inter se segura. Vamos para 31 minutos do segundo tempo. Wagner Diniz mandou para o meio da área. Cabeçada do Anderson. Se enrolou com a bola. Voltou. Chega o time do Internacional e tira, sai jogando o Edinho. O Anderson foi cabecear e se enrolou com a bola. O Vasco tinha chance de fazer. E agora quem tem é o Inter. Lá vem o Tinga. Pelo meio. Sozinho. A bola tocada era para o Rafael Sobis. Afasta a defesa. Lá e cá, hein? Olha só o Anderson, ele subiu. Se atrapalhou com a bola.
Que coisa horrível, Anderson. Como diria você, João Guilherme, que desagradável esse Anderson. Foi um lance para deixar ainda mais irritado o torcedor do Vasco em todo o Brasil e o Dário Lourenço. Será que o Dário vai continuar, hein? Se o Vasco perder o jogo hoje aqui, começando aí uma semana de Vasco e Flamengo, os dois aí na zona de rebaixamento, mal no campeonato. Bola cruzada na área, desvio, é gol! Gol! Mas não valeu! Foi marcado o impedimento do Wilson, hein? Impedimento do Wilson marcado, hein? Anulado mais um gol do Internacional. Aí o Moraes. Foi puxado pela camisa. Cartão amarelo. Vamos ver. Estava impedido realmente. Certíssimo assistente. Não, muito bem marcado o impedimento, bem anulado. Os dois gols do Inter foram bem anulados. Gomes cruzou. Olha o Anderson lá dentro da área. Falta do Anderson. Sport TV e Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. O jogo volta até o Jorge Wagner. Tinga, Fernandão, Tinga corre o campo todo. Rafael Sobis. Aqui pela esquerda, faz o giro, volta para o Alex. O Inter vai tocando a bola. 33 minutos, segundo tempo, Jorge Wagner. Ganhou o espaço, evoluiu, tocou para o Tinga, linda finta, voltou para o Jorge Wagner, saiu na cara do goleiro Erivelton. Espetacular, a defesa foi linda, mas estava impedido ali o jogador. O Jorge Wagner quando recebeu na frente. Mas a defesa foi muito bonita do Erivelton, hein, mesmo assim. Vamos ver o lance do impedimento. Jorge Wagner não estava impedido não, dessa vez foi mal marcado o impedimento. O Gomes dava condição para ele, hein? O Wagner Diniz estava na mesma linha e o Gomes estava atrás. Tinham dois jogadores dando condição ao Jorge Wagner, que assim perdeu mais um gol para o Internacional. Saiu na cara do gol, o Rafael Sobis sozinho, saiu, tocou, é gol. Gol do Internacional. Rafael Sobis. A dupla de zaga do Vasco parou. Da jogada que começou com o Tinga. Ele foi levando, parou na cara do Erivelton e mandou para a rede. 4 para o Inter, 2 para o Vasco da Gama. Aida no André Mota. E o Inter encaixou o seu contra-ataque, o contra-ataque que precisava, com a categoria dessa revelação desse ótimo jogador que é o Rafael Sobis. Faz 4-2, temos aí mais 10 minutos de jogo, fica muito difícil para o Vasco. Um castigo pela fraqueza do time do Vasco, que o Inter até relutou em aceitar esse castigo, porque perdeu gols até não poder mais, até que o Rafael Sobis, que não está aqui para perder gol, foi lá, fez o 4º gol, e fica tudo bem difícil para o Vasco, que deve sair daqui com mais uma derrota e totalmente na zona de rebaixamento. E a torcida vai deixando o São Januário, João Guilherme. O torcedor do Vasco deixando aqui o estádio, Jean cruzando. Moraes, boa finta, na frente para o Jean. Tirou ali o Índio, é escanteio. João Rafael Sobis fez o 3º gol dele da competição. Feito, e o Vasco da Gama chega aí a 26 gols sofridos no campeonato, é a pior defesa da competição. Média do campeonato, 2,36 gols por partida, hein? E o time do Vasco, além de ter a pior defesa, 26 gols sofridos, tem o pior saldo aí do campeonato. É uma situação realmente dificílima. E fica difícil, 2,36, tem que fazer 3 gols por jogo em média. É muito difícil. Olha aí a falta, Abedi mandou para dentro da área, só olhou o goleiro Klemer. João. Diga. Olha, João, o Vasco, que já sofreu 26 gols nessa competição, conforme você mesmo já disse, desses 15 gols ele sofre no segundo tempo. E desses 15, 9 gols depois dos 30 minutos. Quer dizer, é uma equipe que a gente vê que cansa realmente em campo. E o Vasco lá embaixo, o Vasco ficando aí na penúltima posição. Diga, Aidano. A torcida do Vasco mesmo gritou olé para o time do Internacional num protesto. E perguntado essa semana, ele que pelo jeito não tá sob
a vigência da lei da mordaça, o presidente do Vasco, Eurico Miranda, disse que não tinha detectado qual o problema do time do Vasco ainda. Eu acho que ele deve estar de costas para o campo, igual a torcida que está protestando, que só pode não estar vendo para não detectar qual é o problema. O campeonato vai ficando cada vez mais equilibrado, cada vez mais emocionante. O time do Vasco já não corre tanto atrás, só aguardando aí o apito final do árbitro. O time do Internacional, Rafael Sobis, vai terminar o jogo aqui. Rafael, Ceará. Já chegamos a 47 minutos, o time do Inter no ataque. Essa bola acaba saindo, Romildo Correia apita e o Inter consegue um grande resultado em São Januário. 4 para o Internacional, 2 para o Vasco da Gama. O Vasco permanece na zona de rebaixamento e o Inter é o terceiro colocado. No gramado, Kiko Menezes. Legal, João Guilherme, vamos ouvir o Muricy Ramalho, técnico do Internacional. Muricy, por algum momento você chegou a temer que o Vasco começasse a comandar a partida, já que esta mesma foi controlada pelo Internacional durante quase os 90 minutos? Falou tudo. Friamente, o Vasco só foi no entusiasmo e nos nossos erros, porque às vezes nós chegamos na frente do goleiro e não matamos o jogo, ao contrário do que fez o Sobis. Mas se a gente for ver os 90 minutos, o nosso time foi melhor. Contra o Juventude, você pretende manter a mesma formação? Se não tiver nenhum problema de contusão, não tiver nada na semana, o time tá entrosando, a gente não deve mexer, não.